Passeamos por Beaujolais, nós já vimos o enoturismo, nós já fizemos um passeio de carro, nós já vimos o que você pode encontrar de outros tipos na região. Agora nós vamos, está mais do que na hora, para o nosso tema principal, que é o Beaujolais Nouveau. Primeira coisa, o Beaujolais Nouveau, ele é um vinho que ele tem uma sazonalidade muito marcante. Ele é conhecido como o vinho do sabor do início do outono. Isso porque ele está disponível à venda nessa época, no início do outono. Primeiro grande problema, as pessoas fazem uma grande confusão achando que o vinho Novello é simplesmente o Beaujolais Novello, um Beaujolais novo, quer dizer, um vinho que você fez a fermentação tradicional, quer dizer, você prensou a uva, você deixou a casca, você deixou todos os levedos agirem e transformar todo o açúcar em álcool, e depois você filtrou, e você deixou descansar, e só que ao invés de deixar descansar muito, você vendeu o vinho novo. Nada disso. Isso é a maior confusão que as pessoas fazem. O Beaujolais Nouveau, ele tem uma técnica de produção completamente diferente dos vinhos tradicionais. Então, do jeito como o Beaujolais Nouveau ele é conhecido hoje, ele tem uma forma de ser produzido que foi descoberta na França em 1934 por pesquisadores do setor agrícola. O que os pesquisadores estavam procurando? Eles estavam procurando um vinho, uma forma de vinificação nova? Não. Eles simplesmente estavam vendo se era possível você preservar o cacho da uva fresca. Então, o cacho inteiro, eles queriam o quê? Eu quero ver se eu acho um processo para pegar um cacho de uva que é comestível e deixá-la fresca por um período de tempo. Entre um desses experimentos, o que eles fizeram? Eles colocaram a uva misturada com dióxido de carbono, que a gente conhece, seria como um tipo de um gelo seco. Então, eles colocaram uma camada de cachos de uva fresca, uma camada de gelo seco, outra camada, e foram fazendo, vedaram isso, e vão ver qual que é o resultado disso depois de algum tempo. A hora que eles abriram o recipiente para ver o resultado, o que eles viram? O vinho, a uva, ela tinha ficado um pouco frisante. E outra coisa, aquele ambiente com dióxido de carbono, que é um ambiente sem oxigênio, porque eles vedaram o local, o que aconteceu? A uva, ela começou a fermentar, mas não fermentar porque no normal que você amassa, ela começou a fermentar que o levedo que fica na casca da uva, ele precisa de ar, ele precisa de comida. O que ele fez? Ele estava num ambiente que não tinha oxigênio e ele foi buscar isso dentro da uva. Então, ele começou uma fermentação que seria dentro da própria uva, completamente diferente. E aí, no final, o que eles viram? Bom, não dava para vender aquilo lá como uva fresca, porque a uva estava meio fermentada e ainda com um gosto frisante. O que eles resolveram fazer? Eles falaram, vamos espremer todas essas uvas, vamos espremer isso daí e vamos ver se dá um suco ou algum tipo de vinho. Então, eles espremeram e eles viram que isso gerou um vinho bastante fresco, bastante frutado e bem agradável. E foi aí que nasceu o nosso Beaujolais Nouveau. Então, por isso que então, vamos deixar claro, o Beaujolais Nouveau, ele é feito por uma forma de vinificação completamente diferente.
E essa forma, ela é conhecida como maceração carbônica. Vamos dar uma olhada? Eu trouxe uma ilustração, eu trouxe dois potes. Então, de um lado, vocês estão vendo um pote onde nós temos só a casca da uva e nós temos o líquido onde estaria acontecendo uma fermentação normal. Esse daí, que tem só as cascas boiando, ele seria a nossa fermentação, que seria a fermentação tradicional, a que acontece em quase todos os vinhos. Do outro lado, nós temos o cacho de uva inteiro. Tá lá o cacho, tá lá toda aquela parte que mantém os grãos ligados, tá aí. Essa é a forma que é feito o Beaujolais Nouveau. Então, ele começa a fazer uma fermentação, mas não é uma fermentação baseada na uva prensada. É uma fermentação que, por falta de oxigênio, o levedo, ele entra dentro dos cachos de uva e ele começa a comer o açúcar e ele começa a produzir álcool e aí vai acontecendo esse processo completamente diferente de fermentação. Bacana, né? Então, vocês já viram. Então, agora não dá, se alguém perguntar, vocês podem falar para todo mundo que vocês sabem como é feito o Beaujolais Nouveau e ele é realmente completamente diferente, uma forma de produção completamente diferente. E para o francês, o Beaujolais Nouveau, ele é um motivo de festa, porque ele fica pronto em muito pouco tempo. Em 5 semanas depois da colheita, o vinho tá pronto. Então, as pessoas, elas conhecem o Beaujolais como sendo o gosto do sabor da colheita daquele ano. As pessoas, elas esperam, sabe, para tomar, é o primeiro vinho do ano, é o primeiro vinho que é colocado à venda. Então, por isso que tem todo esse interesse e, é lógico, juntou-se a isso a um tanto de marketing que não tem problema nenhum e é uma forma das pessoas comemorarem a nova colheita com um vinho novo. Vamos mostrar os rótulos. Nós tínhamos visto o rótulo o rótulo é esse daqui, é onde eu estou colocando o dedo. Esse aqui é o rótulo do Beaujolais Nouveau. Geralmente, o que eles fazem? Eles colocam os rótulos, eles são muito coloridos, eles são muito coloridos e você são bem coloridos para mostrar uma coisa, uma novidade, uma coisa que acabou de chegar, um sabor novo. E o que a gente vai esperar em termos de características? O que nós vamos esperar de um Beaujolais Nouveau? Primeiro, um vinho muito fácil para beber. Tem pouco tanino, tem pouca acidez. E outra coisa, o teor alcoólico dele é mais baixo e o aroma é extremamente frutado. Você tem um aroma que eu tenho aroma de chiclete, de tutti-frutti, mas é um aroma bem frutado, é um vinho bem leve. E ele ele agrada muito as pessoas mais jovens. Muitas pessoas que começam a ser introduzidas no mundo do vinho, o primeiro vinho, elas não precisam começar com um vinho sério, um vinho tinto austero, um vinho tinto extremamente tânico, ou um vinho, sabe, o vinho tânico é aquele que seca a língua, ou então com muita acidez. Então, muitos jovens, eles são introduzidos no mundo do vinho, principalmente no mundo do vinho tinto, com esse tipo de vinho, nessas comemorações, nesse início de outono no hemisfério norte. Nós vamos fazer uma pequena pausa para um intervalo comercial e nós voltamos já, e aí nós vamos ver um pouco sobre a festa que eles fazem na França quando o vinho ele é lançado,
a época que isso acontece, e também nós vamos ver sobre o Novello, que seria a versão italiana para esse vinho. Vamos para o nosso comercial e nós voltamos já já.